Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de fabricação de açúcar. Meu nome é Bruno Henrique Francisco. Na aula anterior, nós vimos de forma detalhada como que a sacarose se comporta em diferentes coeficientes de solubilidade, né? Esse coeficiente a gente viu que sofre variação de acordo com a temperatura e, obviamente, com a concentração, tá? Então nós vimos como que a sacarose se comporta na região insaturada, na saturada e na supersaturada, que seria metastável e acima da metastável, né? E quais os riscos existentes ali. Agora, nós vamos começar a entender a supersaturação, tá? Então, essa aula nós vamos exemplificar a supersaturação e vamos ver também, vamos fazer uma problematização, tá? No final. Bom, então ainda utilizando os valores da última aula, nós temos aqui então um gráfico, né? Representando grama de sacarose por 100 gramas de água, né? Ou parte de sacarose por 100 partes de água. E aqui embaixo, nesse eixo aqui, é temperatura. Então, nós temos aqui um ponto do gráfico que se encontra na região saturada, 1.0, ou seja, é uma região onde toda a sacarose está dissolvida, porém você não consegue mais dissolver açúcar nela, né? Porque ela está saturada. E a mistura representa 100 gramas de água, porque são 100 gramas de água, por 324,6 gramas de sacarose a 70 graus Celsius. Então, quando você sobe aqui a 70 graus, bateu aqui na curva de solução saturada, você vem até aqui esse eixo de concentração e você vai encontrar 324,6. Bom, vamos entender o que são esses valores aqui, ó, representado por Y, tá? 1.0, 1.2, 1.3. Vamos lá. A solubilidade acima, né, dessa tabela aqui é referente a uma solução açucarada saturada, contendo 0% de açúcar não dissolvido capaz de cristalizar. Ou seja, todo o açúcar que foi adicionado nessa água, essas 324,6 gramas de sacarose, estão dissolvidos, tá? Por mais que a solução saturou, né, não cabe mais açúcar, a gente sabe que o que foi colocado dissolveu, que é a capacidade máxima, conforme o gráfico está mostrando, tá? Então ela está saturada, ela não consegue dissolver mais sacarose, porém toda a sacarose que está ali está dissolvida. Então tem 0% de açúcar sobrando, não tem nenhum açúcar ali naquela solução que não esteja dissolvido, ok? Sendo assim, neste caso, o coeficiente de supersaturação é 1.0. Por isso que essa curva aqui, ela tem um valor de 1.0. Imagine que esse zero depois da vírgula aqui representa a porcentagem de sacarose que está sobrando ali, que não está dissolvida, né? Que seria aquela parcela de sacarose que vai sofrer cristalização, que vai ter condição de migrar para a sacarose, né? Nesse caso aqui não tem. Por isso que a supersaturação é 1.0, né? Esse zero depois da vírgula representa 0%, que não tem sacarose aqui sobrando. Toda a sacarose está dissolvida, né? Ou seja, em cima dessa curva aqui não existe crescimento dos cristais, ok? Porque a gente sabe que a sacarose, conforme nós já vimos em aulas anteriores, a sacarose tem afinidade química maior pela água, então ela prefere ficar dissolvida na água, interagindo quimicamente por ligação de hidrogênio com a água, né? Então não tem o porquê ela migrar para o cristal para fazer com que o cristal cresça, se tem água ali para ela ficar dissolvida. Então essa região é 1.0, né? Justamente por isso, porque aqui não tem açúcar sobrando, ok? Todas as moléculas de sacarose estão dissolvidas. A partir desta solução, nesta temperatura, qualquer quantidade de açúcar que for adicionado não irá dissolver, né? Aí sim irá sofrer cristalização, ou seja, se eu colocar aqui, ó, ao invés de eu ter só 324,6, eu adicionar mais açúcar, aumentar essa quantidade, esse delta, esse açúcar que eu colocar a mais, não vai dissolver, tá? Porque o gráfico mostra que o limite que eu consigo dissolver aqui nessa região do gráfico é 324,6. O que eu colocar a mais não vai dissolver. E
Esse a mais vai representar a quantidade de sacarose que vai migrar para o cristal, ok? Porque ela não vai conseguir ficar dissolvida. Então, vamos pegar essa mesma solução e eu vou adicionar agora 25,4 gramas de sacarose, tá? Ou seja, vai aumentar de 324,6 para 350, nas mesmas condições, ó, 100 gramas de água e 70 graus Celsius, ok? O que que vai acontecer? Eu adicionei 25,4 gramas a mais, então já sei que isso daqui não vai se solubilizar, tá? Porque agora eu acabei de criar uma solução super saturada, né? Tem muito soluto ali, tem sacarose demais. E aquela água não consegue dissolver tudo. Então, essas 25,4 gramas que vão ficar sobrando, entre aspas, é a parcela de sacarose que vai sofrer cristalização, que vai migrar para o cristal, tá? Então, se a gente for colocar isso lá no gráfico, ó, 350 gramas, ele vai bater aqui, né? Ó, 350 em 100 gramas de água. Então, a 70 graus. Olha lá, ó. O ponto do gráfico ficou aqui praticamente no meio da zona metastável, que é a região de nosso interesse, que nós já falamos sobre isso na última aula, que é a região onde eu tenho açúcar sobrando dentro do meu cozimento. Sobrando, que eu falo, é que não está dissolvido na água, justamente porque eu estou cozinhando, eu estou evaporando água, né? Então eu estou tirando água. E esse açúcar que está sobrando, essa sacarose, é a sacarose que tem o potencial para migrar para o cristal, né? Para causar o esgotamento do xarope ou dos méis. Então, vamos calcular qual é a supersaturação nessa região aqui. Como que eu faço? Eu tenho que entender o seguinte: quantos por cento eu tenho de açúcar sobrando aqui, tá? Em relação à solução saturada. Então, a nossa base inicial é a solução saturada, 324,6, que é a quantidade que eu sei que todo o açúcar está dissolvido. O que eu colocar a mais não vai dissolver. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu tenho 25,4 de açúcar sobrando. Esses 25,4, se eu dividir por 324,6, que é a quantidade de soluto na solução saturada, eu encontro a porcentagem de açúcar que eu tenho a mais, tá? Então, ó, a solução contém 7,82% de sacarose a mais do que ela é capaz de dissolver. Ou seja, esses 25,4 gramas de sacarose que eu coloquei a mais representa 7,8% a mais. Então, a minha supersaturação é 1,782. Esse 0,7 aqui, ó, representa os 7%, né? Então, como é por cento, é como se eu dividisse isso daqui, é, porque representa porcentagem, né? Eu dividisse isso daqui por 100, e eu vou ter aqui 1,0782, tá? Então, essa região do gráfico aqui, do nosso exemplo, tem uma supersaturação de 1,0782, ou seja, eu tenho 7,82% de sacarose aqui sobrando, que é uma quantidade, uma porcentagem de sacarose bacana para você ter com alto potencial de cristalização. Porque se eu subir muito mais do que isso, eu começo a chegar aqui próximo de 1,2 e eu começo a ter risco de formação de cristais falsos, tá? Que nós já vimos isso na última aula. Então, agora imagina que ao invés de eu colocar 25,4 gramas, eu coloque 64,92 gramas a mais de sacarose. Então, se eu somar o que eu coloquei com a quantidade da solução saturada, eu vou ter, então, 389,52 gramas de sacarose em 100 gramas de água. E se eu colocar aqui no gráfico, vai bater aqui, ó, bem em cima da curva 1,2, tá vendo? Ou seja, né, como vocês já sabem, só de você olhar aqui 1,2 significa que eu tenho 20% de sacarose sobrando, que não está dissolvido, que tem potencial de cristalização. Só que 20% já é muito, né? Então, o que acontece? Isso vai fazer com que eu tenha um crescimento irregular e, além de crescer os cristais que já existem, como eu tenho muita sacarose sobrando, essas moléculas vão começar a se ligar entre si, dando origem aos novos cristais, que são os cristais falsos, que são os finos, que nós não podemos deixar formar,
porque nós sabemos já que nós vimos na última aula que isso vai ocasionar uma série de problemas, né, no consumo de vapor, no SJM e na eficiência da usina. Então vamos confirmar se vai dar 20%. Olha lá, ó. 64,92 que eu adicionei a mais, dividido pela concentração na região de solução saturada, vai dar os meus 20%. Então a solução contém 20% de sacarose a mais do que essa solução é capaz de dissolver. Então por isso que tem aqui o vírgula 2, né? Esse 2 depois da vírgula representa os 20%, tá? Então bateu aqui em 1,2, ok? Bom, então agora vocês já sabem o que é supersaturação, tá? O que indica esses valores aqui de 1,0, 1,2 e 1,3. Bom, vamos agora entender qual a supersaturação do procedimento convencional adotado pelas usinas, tá? Então, imagine uma cristalização. Se você ainda não sabe o procedimento operacional para fazer uma cristalização, uma granagem, fica tranquilo que nas próximas aulas nós vamos detalhar todo o procedimento, preparo de semente, tá? E a gente vai detalhar tudo isso bem a fundo. Então nós temos uma granagem que foi feita com brix de 82 e uma pureza de 74. Então eu peguei um mel A, por exemplo, com pureza de 70, misturei com xarope com pureza de 85. É claro que essa mistura ela tem que ser feita de maneira correta. A gente vai ter mais para frente uma aula explicando como misturar, qual o cálculo fazer, tá? E quais os cuidados que temos que ter, né, nessa mistura de granagem. E essa mistura, ela resultou numa pureza de 74. Então eu concentrei esse mel até 82, né, para fazer uma granagem. Vamos ver qual é a supersaturação desse sistema aqui, desse mel com essas características aqui de brix e pureza, tá? Então, eu estou utilizando 100 toneladas de massa, primeiro porque 100 é um número fácil de fazer conta, né? E eu tenho que usar em toneladas, porque eu vou fazer um cálculo aqui para achar as massas. E se eu estivesse utilizando em hectolitro, eu teria que transformar de hectolitro para tonelada, tá? Utilizando a densidade. Então a gente já faz direto em toneladas, usando 100 toneladas, que é um número fácil, porque o volume não vai alterar quando você quer fazer cálculo de concentração, ok? Então eu pego a quantidade de massa que eu tenho, multiplico pelo brix, eu vou encontrar toneladas de sólido, porque 100 toneladas de massa vezes 82%, eu tenho 82 toneladas de sólido, tá? É claro que essas 82 toneladas de sólidos não representa somente sacarose. Eu tenho aqui açúcares redutores, sais minerais, dureza, que é cálcio e magnésio. Eu tenho uma série de não açúcares aí, tá? Bom, eu posso pegar agora essa quantidade de sólidos que eu encontrei, multiplicar pela pureza, que é 74, e eu vou achar a quantidade de sacarose, tá? E eu posso pegar também a quantidade de massa, subtrair a quantidade de sólidos, e eu vou achar a quantidade de água. Então, já tem informação aqui importante. Eu tenho a quantidade de sacarose e de água, que é o que eu preciso para colocar nesse gráfico aqui, né? Já que esse gráfico aqui ele é representado por uma solução de sacarose e água. Eu posso aplicar uma regrinha de 3. Se eu tenho 60,68 toneladas de sacarose em 18 toneladas de água, que é a minha solução aqui, que eu acabei de avaliar ela, se eu passar para 100 toneladas, eu multiplico isso aqui e vou encontrar 337,11 toneladas de sacarose, tá? Então, que se encontra nessa região aqui do gráfico. Beleza, eu já vi que eu estou dentro da meta estável, eu estou acima da curva de 1,0. Por mais que eu estou aqui muito próximo, né, com o risco de dissolver cristal, porque o ideal é ficar mais aqui no meio, mas eu já sei que eu estou na meta estável. Agora, qual é a supersaturação, né? Quanto que vai dar isso aqui? 1,1, 1,2, né? A gente pode fazer a conta para entender. Então, vamos lá. 337,11 toneladas de sacarose em 100 toneladas de água. Vamos calcular, então, o excesso de sacarose. Como que eu calculo o excesso? Imagine que essa granagem ela está ocorrendo a 70 graus, tá? Tudo que nós estamos falando aqui está em 70 graus. Se variasse a temperatura, eu ia ter que fazer a conta e aplicar aqui no gráfico, achar o ponto no gráfico com a temperatura desejada. Mas o nosso exemplo aqui é em 70. Então, o excesso de sacarose é o quanto de sacarose eu tenho sobrando, ou seja, o quanto eu tenho a mais em relação à solução saturada,
tá? Como nós já vimos anteriormente, a nossa solução saturada ela contém 324,6 gramas de sacarose em 100 de água, que seria bem em cima desse ponto aqui, né, da supersaturação de 1,0, se a gente ligasse aqui, tá? Que é o que tem nos slides anteriores. Então, pegando o que nós temos aqui de sacarose, que nós encontramos subtraindo pela quantidade da solução saturada, a gente vai encontrar um delta, né, um resultado que indica a quantidade de sacarose que eu tenho sobrando com potencial de migrar para os cristais, ok? Então, 12,51 toneladas de sacarose em excesso, sobrando. Então, a gente vai fazer aquela mesma continha que nós fizemos nos slides anteriores, dividindo o que eu tenho em excesso pela quantidade de sacarose da solução saturada, eu vou encontrar 3,85% de sacarose em excesso, sobrando, tá? Então, isso daqui representa o que eu tenho de sacarose com potencial de migrar para o cristal. E se eu for colocar aqui, então, 1,038, né? 3,85% é 0,38 aqui depois da vírgula, porque é como se eu dividisse isso por 100, tá? Então, eu estou trabalhando aqui numa supersaturação de 1,038. Porém, né, essa solução não é pura, porque é uma mistura de mel e xarope, nós temos não açúcares, temos vários outros componentes que estão dissolvidos também nessa água, dissolvidos nesse mel, que estão utilizando parte dessa água, né, para poder se manter dissolvido, solvatado. Então, eu não posso simplesmente pegar essa supersaturação aqui e aplicar no meu cozimento para poder criar um controle, ou, por exemplo, para eu poder fazer a válvula de semente abrir de forma automática, olhando a supersaturação ao invés de olhar o Brix, né? Eu não posso fazer isso ainda. Por quê? Porque essa supersaturação aqui que nós encontramos referente a uma solução pura, tá? Tanto que nós utilizamos aqui só a sacarose e a água da nossa mistura. Então, isso é um problema, né? A nossa solução de trabalho, mel mais xarope, não é uma solução pura. Sendo assim, é necessário realizar a correção pelos não açúcares para calcular a supersaturação correta, né? E aplicar no nosso dia a dia dentro das usinas. Bom, a supersaturação, ela é o melhor indicativo que nós temos na hora de fazer uma granagem, uma cristalização. Por quê? Porque quando nós olhamos somente o Brix, que é o que a gente costuma fazer, por exemplo, para injetar semente, né? Existem alguns sistemas de granagem, alguns cozedores que o mel vai concentrando na hora que o Brix bate 82, ou 81, ou 83, né? Aquilo que a gente estipular como set point, a válvula de semente vai abrir automática e a semente vai injetar. Ok, a gente colocou no Brix que a gente está acostumado a trabalhar, mas e a pureza, né? Então pode ser que o Brix está correto, mas pode ser que a pureza não está. Então se a pureza alterar, você pode estar em algum lugar aqui desse gráfico, em alguma região arriscada, ou dissolvendo cristal, ou empoeirando e você nem está vendo, né? Agora, quando você usa a supersaturação, aí você acaba fazendo a granagem no ambiente correto, né? Dentro da meta estável, por exemplo. Então, por exemplo, ó, entre 1,0 e 1,2, que é a meta estável, nós temos aqui bem no meio 1,1, tá? Então, eu poderia, por exemplo, fazer a dosagem de semente de forma automática, mas ao invés de olhar o Brix, eu vou olhar a supersaturação. O mel vai concentrando, a supersaturação vai aumentando, e na hora que chegar em 1,1, eu injeto a semente, porque eu sei que eu estou bem no meio da meta estável. Porém, esse cálculo que nós fizemos aqui agora é de uma solução pura. O nosso mel e o nosso xarope é uma solução impura. Então, eu não posso fazer simplesmente esse cálculo que nós fizemos. Esse cálculo que nós fizemos, ele é correto para uma solução pura. Mas, para uma solução impura, que é o nosso caso, a gente precisa fazer uma equação, um modelo matemático um pouquinho mais complexo, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Aí sim você pode pegar esse modelo e aplicar aí no seu dia a dia.
Então, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido até aqui o que que é a supersaturação e até a próxima aula.